Boa tarde, Braga. Seja Boa tarde, bem-vindo. obrigado. O Braga, muita gente conhece pelo cargo que ele exerce, mas poucos conhecem ele pela trajetória. Então, o Braga construiu uma jornada incrível, começando pela assistência, como muitos de nós, mas avançando, né? Pela preceptoria, depois para coordenação. Não foi uma virada brusca, é algo que foi construído aos pouquinhos. Então, hoje eu queria que vocês conhecessem o Braga menos pelo cargo e um pouquinho mais pelos legados que ele vem deixando. Obrigado, Thalita. Acho que a primeira coisa vem até do nome, né? Assim, o Braga é totalmente ligado à vida profissional, como me conhece no meio médico, assim. Fora disso, me chamo mais de Ricardo. E se você escolher, a coisa mais importante que eu faço hoje é ser pai. Então, acho que é o que mais me define. Eu sou pai do Caetano, de 6 anos, do Santiago, de 3, faço 4 esse ano, marido da Raquel. É onde eu dedico minha energia, estudo e acho que é onde eu vou fazer mais diferença. Mas na parte profissional, assim, para fora do cargo que eu exerço hoje, acho que um ponto comum da jornada como um todo foi participar de formação, assim. Uma formação médica, formação de outros profissionais da saúde, tanto um vínculo direto com residência, com preceptoria, ou ajudando a organizar serviços de residência, como foi aqui no Horizonte, quanto um processo de mentoria e liderança informal mesmo, assim. Eu acredito demais nisso, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, que a gente precisa de muitas pessoas para fazer diferença, pensando parecido, com atitude de querer chamar a responsabilidade. Uhum. E nesse caminho, como não foi nada de repente, né? Quando você foi fazendo essa virada para não ficar só na assistência e se tornar um líder, teve algum desafio intrínseco assim para você? Olha, teve. De fato foi super gradual, né? Então foi acontecendo aos poucos, até que foi de repente. É uma frase clássica, mas se aplicou muito, assim, de liderança formal. E acho que quando eu saí da posição de liderança informal, que foi o que eu exerci a maior parte do tempo, seja como líder do plantão, ou outros cargos, auxiliando quem já comandava a residência, acho que para mim a grande barreira foi a responsabilidade de falar, não, agora essa posição oficial é sua. Né? Tô apto para fazer isso, por onde eu começo, o que muda de responsabilidade. Então, sentir confiança, sentir seguro e saber para onde ir nesse momento em que de fato o peso foi pro ombro, para mim foi a grande barreira, assim, foi o grande desafio. E hoje a gente trabalha um pouquinho com uma liderança diferente de uma liderança mais tradicional, muito hierárquica. O que você acha que essa nova liderança ela traz que potencializa coisas que a liderança mais tradicional ela não consegue alcançar? Eu acho que ela se alimenta, ela alavanca do jeito que as pessoas funcionam. Assim, a motivação intrínseca é muito poderosa, né? Isso tem várias obras falando isso. Se fosse para escolher uma, eu recomendaria Drive, deve ter uma parte de recomendação final. Mas quando você envolve as pessoas, você delega responsabilidade, você motiva elas, fala o que você espera de tarefa, mas sem falar exatamente o como, né? Acho que você engaja muito. Então, essa motivação intrínseca, essa autonomia é muito poderosa e você se alimenta também um pouquinho da sabedoria das multidões, né? Se você tem uma atitude meio de comando e controle, você vai ser o teto da liderança. Agora, se você dá liberdade, cada um pode contribuir com o que tem de bom, da perspectiva da ponta ou uma competência específica, você de fato potencializa, é muito mais cinético. Então, acho que engajamento e aproveitar a competência de todos. E quando você tem muito controle, assim, você acaba não conseguindo expandir, né, suas atuações, assim. Então, quando você faz esse tipo de delegação, você ganha mais influência, ao mesmo tempo que mais escala também, né? Exatamente. A história de ser teto, né? Você vai limitar a instituição à sua própria capacidade, que pode ser enorme, mas ainda assim ela sempre vai ser finita, né? E enquanto se você vai dividindo isso, delegando, contribuindo, trabalhando em parceria, aí realmente fica algo ilimitado, assim, tanto em alcance horizontal quanto vertical e até na qualidade da execução mesmo. Mas exige confiança, né? Nas pessoas, exige engajamento e, claro, que direcionamento, né? Hierarquia plana às vezes é confundida com ausência de hierarquia e eles definitivamente não são a mesma coisa. E se você chegasse numa instituição nova hoje? Eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou perguntar. Você optaria pelo controle ou pela construção de cultura? Acho que depende da situação. Assim, eu fiquei refletindo um pouquinho dessa possibilidade já. Se estivesse em crise, e aí eu sei que você já leu esse livro também, né? Do lado difícil das situações difíceis, tem hora que precisa do CEO dos tempos de guerra. Então, numa situação de crise, de tomada de decisão rápida, realmente você vai precisar de um comando e controle.
Agora, o meu modo atual, fora da crise, certamente seria de criar cultura, porque a gente pensa em longo prazo. Isso é uma resposta dicotômica. No fundo, a gente sabe que vai fazer um pouquinho, né? Algumas coisas você vai trazer para próximo e vai definir mais, mas sempre cultivando e encontrando espaço para ir construindo cultura. E outra dúvida, assim, o Braga é um ótimo, excelente comunicador, né, como a gente pode ver. Queria saber se sempre foi assim, se sempre foi extrovertido, sempre teve essa habilidade de comunicar, assim, para grandes grupos, ou se não, se isso foi construído, como que se foi um processo... Obrigado pelo elogio. É engraçado, eu sempre fui tímido, na verdade. Sempre fui muito tímido, até me considero tímido hoje, embora menos. Mas falar em público é uma coisa que eu gostava. Mesmo na escola, no ensino médio, que foi o auge da minha timidez, eu falava bem, assim. E então acho que é um pouquinho dos dois. Eu tinha uma tendência natural, mas eu desenvolvi de forma muito deliberada essa competência. Então, quando eu tive o primeiro contato, saber que existia aulas sobre como dar aulas, como apresentar, para mim foi um dos pontos de virada. Falar, então tem jeito de estudar isso, né? Eu não sabia. E aí foi Super Apresentações do Johnny Galvão, foi a primeira leitura que eu li sobre isso. Depois vi outras coisas sobre oratório, sobre comunicação. Então tem um pouquinho dos dois e acho que eu sempre gostei de fazer isso. A timidez definitivamente não é um problema. Acho que eu sou um exemplo vivo disso, que dá para ser tímido e comunicar. E certamente dá para desenvolver. Eu comunico de forma muito diferente do que eu fazia antes. E acho que se fosse para não ficar muito longo, mas também não hiperfocar, né? Não só os cursos específicos. Quando você está lendo literatura, você está ampliando seu vocabulário, sua visão de mundo, você está trabalhando sua capacidade de comunicar, empatia, entender o outro. E outro desafio meio inerente de todo líder é sobre a liderança para cima, né? Isso foi também algo importante na sua carreira? Esse tipo de influência? Demais, assim, e acho que foi inclusive de ir aprendendo na prática como que se exerce a liderança, o que é possível de fazer. De sair de uma posição entre, olha, o que você tem para fazer é isso e seguir, para ver que, na verdade, você pode ir moldando uma instituição, a circunstância onde você está. Um exemplo prático disso, que acho que não tem problema citar, foi a construção do podcast corporativo da Unimed. Voltado para o ensino dos médicos. É uma coisa que não existia, que eu achava super relevante. Eu fazia um podcast do Odilon antes e eu fui batendo na porta mesmo. Acho que deveria ter isso, acho que faz diferença. E depois virou uma decisão que eu fui envolvido e foi uma experiência que fez muito sucesso, assim. Na prática, a liderança ela vai exigir habilidades várias, né? Desde comunicação, gestão de pessoas, comunicação. Se fosse para você listar 2 características mais importantes do autoliderar antes de liderar outros, quais você listaria? Do autoliderar, liderar a si mesmo. Acho que a capacidade de refletir é a principal. Assim, você tem que ter insight, ter o hábito de se avaliar, de se olhar com o olhar terceiro para saber onde você precisa melhorar. Então, sem essa é difícil de exercer qualquer coisa, assim, tentar exercer uma visão objetiva sobre si mesmo, que às vezes inclusive envolve você pedir a opinião das outras pessoas para sair da sua lente, né? E aí entender onde você precisa melhorar. A segunda coisa talvez seja justamente essa mudança de mentalidade, que é saber que tudo isso é desenvolvível, né? Não ficar refém do, eu sou assim, não, eu sou tímido, isso não é para mim. Acho que quando você assume e muda a perspectiva de que tudo pode ser trabalhado, talvez você não vai ser o Michael Jordan no basquete, mas você pode melhorar um pouquinho. Acho que muda a sua atitude, você se empodera e começa a agir em relação a coisas que você acha que te incomoda ou coisas que você acha que precisa melhorar. O Braga, a primeira vez que ele falou um pouco aí, né, de fortalezas, fraquezas, primeira vez que ele falou de matriz SWOT fofa, pra mim e para a Marinela, rendeu muitas risadas aí. Mas eu acho que é isso, né, você saber das suas fraquezas pra potencialmente melhorá-las e das suas fortalezas pra você, né, potencializá-las ainda mais. E nisso tudo, o Braga, ele é muito bom de gestão de tempo. E sempre quem substitui ele nas férias fica impressionado com a tamanha organização. Então, eu queria saber se ao longo da sua vida você sempre foi assim, se foi algo meio imposto, né, pelas circunstâncias, e se antes dessa leva de modernidade, de ter Trello, como é que você fazia essa gestão de agenda de uma forma mais artesanal?
Ó, definitivamente não é natural, né? Quem me conhece a fundo e brinca com a questão de signo sempre brinca com o fato de ser de peixes, né? Na verdade, eu sou super distraído de natureza e foi necessidade mesmo. À medida que a responsabilidade foi aumentando e confiar na memória só não dava, eu me vi diante da necessidade de criar organização. E tem gente que é muito bom de fazer isso sozinho. Meu hábito é sempre ver o que outra pessoa fez, é ler a respeito. E aí o GTD para mim foi uma virada de chave também. Não significa que é o método certo, mas para mim ajudou demais, assim, deu uma coisa que organizou e a partir disso eu consegui olhar criticamente, sabe? E acho que uma grande armadilha que eu caí, é muito comum as pessoas caírem assim, é ficar refém das ferramentas, esquecer que elas são ferramentas. Você precisa primeiro do método, né, entender o problema claramente, um jeito de fazer. Depois que você já tem, a ferramenta encaixa. Senão ela começa a virar um fim em si mesmo, e aí tem Trello, tem To-Do, tem calendário, tem agenda, tem papel de guardanapo, e aí você se perde e fica refém. Se hoje você encontrasse um médico gestor ou coordenador que trabalha muito, resolve o problema o dia inteiro, mas ainda não tem visão estratégica clara, ou seja, mais apaga incêndio do que, às vezes, estar naquela equipe para promover melhorias. O que você traria, assim, de sugestão para alguém que realmente quer conduzir a equipe com mais direção e menos passividade? Essa pergunta é muito boa, tentar responder ela rápido, porque é muito fácil ficar preso no que é urgente, né? O que acontece com a maior parte do nosso. Se a gente não for deliberado e proativo, isso vai acontecer mesmo. Então, você falou da matriz SWOT, tem uma outra matriz muito legal, que é definir se algo é urgente ou não, se ela é importante ou pouco importante, né? E a gente fica muito no quadrante do urgente. E, frequentemente, o maior ganho, pensando em escala, está no que é importante e não é urgente. E a gente precisa ter clareza disso. A outra coisa é um esforço deliberado, sempre vai ter urgência, nunca vai ter o dia ideal, que é hoje você vai ter tempo, então você tem que proteger de forma ativa, encontrar esse tempo, resguardar ele para pensar e tentar identificar o padrão. Dessas várias urgências que você está resolvendo, o que se repete muito que dá para você tentar antecipar, dá para você tentar atuar na causa raiz, ou sempre pensar na história do Pareto, onde que minha atuação vai ter mais impacto. E aí essa parte você vai proteger, porque no fundo você vai ver que esses 20% que vai ter a maior parte do resultado mesmo. Gostei. Já chegando um pouquinho para o final, qual que você acha que é o erro mais frequente que impede justamente de um coordenador ou de uma equipe chegar nessa maturidade estratégica? A primeira coisa para mim seria não assumir responsabilidade. É muito fácil você atribuir o problema para o outro. Se a farmácia funcionasse de tal forma, se a burocracia, se meu chefe, se meu subordinado, né? E aí é realmente o pensamento assim, o que está no meu poder influenciar aqui nessa situação. Essa atitude, para mim, ela faz toda a diferença. Quando você passa a pensar no que você pode fazer, de novo, um mundo se abre assim, de possibilidades, seja influenciando para cima, atuar no problema, né? E acho que eu vou ficar só nessa, porque aí vai ramificando. A hora que você vence essa barreira inicial, aí passa a ser indicar prioridade, gerir o tempo, ter as ferramentas certas, mas você já chamou para si a possibilidade de fazer a diferença, que no fundo é muito sobre o que é liderança, né? Você já deu algumas dicas aqui de leitura. Alguma para finalizar, assim, alguma mensagem final e alguma outra dica de leitura? Pode ser, não precisa ser da área de liderança, de gestão, não. Pode viajar. Nossa, uau, aí abre muito. Se vou escolher a autora é Machado de Assis e Gabriel Garcia Marques, sem dúvida, e a recomendação seria leiam, assim, faz muita diferença. Mas eu vou tentar ficar no tópico, porque acho que o GTD eu já falei, e para gestão de tempo fez muita diferença, mas um outro que eu sempre recomendo é o livro do Andrew Groove, que chama, eu lembro sempre o nome em inglês, é High Output Management. Eu acho que é liderança de alta performance, que ficou em inglês. Mas Andrew Groove, CEO da Intel, é fácil de achar, porque ele trabalha princípios. Assim, não importa onde você está liderando, é fácil entender. E ele fala de coisas que você não acha em outros lugares. Então, como gerir sua agenda, como que você organiza uma reunião, como pensar mesmo nessa história de atuação em escala. Então, se for escolher um livro, é esse. Ele muda o jeito de pensar. Gente, não é porque é meu chefe, mas muito orgulho, né, assim, de tudo que ele fala, os insights que ele traz. Eu e Marinela, a gente começou a ter uma vivência com o Braga meio juntos, e
o que sempre deixou uma pulga atrás da orelha é isso, isso que ele traz, né? Da essência que está por trás de ser coordenador. Que tem literatura sobre isso, tem respaldo, não é muito aquilo do feeling, né? Tem um livro que é o Previsivelmente Irracional, uma coisa assim. Que eu penso ele muito na gestão, assim, sabe? Eu acho que uma grande maioria de líderes, de gestores, acham que vão tomar boas decisões com base só o que ele tem na cabeça e não em estratégia, em algo que é construído. Então vocês têm muito que aprender, assim como eu, com o Braga. E no curso Liderança Hospitalista, gente, isso só um pouquinho do que vocês vão ver. E eu acho que é isso. Beijo, obrigada. Tchau, gente.